Saudações, tribo de luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Uma das coisas que eu mais ouvi enquanto médium foi: menina, nunca pise num terreiro de candomblé, que se você bolar, vão te colocar lá dentro na camarinha, vão raspar seu santo e você só acorda de santo feito. Uma outra coisa que eu ouvi dizer é: olha, você não pode ir para o candomblé porque uma vez que você entra, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. E eu sempre tive muito medo de ir para o candomblé. Só que eu sou da Bahia, como vocês sabem, né? E no candomblé na Bahia tem muitos candomblés e eu fui convidada para muitos eventos, muitas festas de candomblé. E eu vou compartilhar hoje com vocês nesse vídeo como são as experiências dentro de um terreiro de candomblé para um médium iniciante, para um médium visitante. Vamos lá, estamos aqui no curso Equilíbrio Mediúnico. Eu sou Carol Bandeira, seja muito bem-vindo. Bom, a primeira coisa que eu acho importante pontuar é o meu lugar de fala nesse vídeo. Eu não sou candomblessista, eu nunca fui candomblessista, eu sempre fui uma frequentadora, conheço muitas pessoas do axé, tive a oportunidade de assistir Olubagé, saída de Iaô, inclusive rituais de oferendas, de sacrifício, participar na cozinha, preparando os alimentos. Então eu tive uma série de acessos a alguns candomblés na Bahia e eu vou compartilhar aqui a minha experiência no meu lugar de fala de uma mulher branca, de uma mulher que vem de uma família que não aceitava o candomblé. Então, de fato, eu acho importante pontuar isso. Se você que está me assistindo é candomblessista e tem considerações e quiser complementar esse vídeo, nos ajudar a compreender esse universo, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, que é eusou@tribodeluz.com.br, para que você possa enviar também os seus comentários, colocando aqui embaixo também a sua fala, se você é candomblessista e pode nos ajudar a compreender ainda mais esse universo de mediunidade candomblé. Lembrando que esse curso Equilíbrio Mediúnico, ele visa te dar noções básicas sobre as religiões que você pode trabalhar a sua mediunidade e trazer compreensões acerca dos seus processos mediúnicos para que você possa tomar decisões e compreender e, sobretudo, controlar o seu processo mediúnico. Estamos sempre falando aqui de forma simplificada para que você que está me assistindo, se tiver interesse pelo tema, você vá pesquisar e você vá se aprofundar. O candomblé é uma religião experiencial. Não é uma religião que você aprende nos livros, né? Todas essas religiões que têm rituais, não adianta você simplesmente ler nos livros, você precisa vivenciar. E uma coisa muito interessante é que uma vez eu conversando com o Ogan, amigo meu na Bahia, e eu disse para ele: nossa, agora eu comecei a estudar o candomblé. Ele falou: estudar, Carol, não se estuda o candomblé, se vive o candomblé. Se você quer conhecer o candomblé, frequente um terreiro. E eu acolhi com muito amor, né, essa orientação do meu mais velho e fui realmente participar de alguns rituais para entender como era que funcionava o universo do candomblé. Exatamente como eu fiz nos vídeos anteriores de Espiritismo e Umbanda, eu vou pontuar esse vídeo em duas falas. O primeiro momento, uma breve história do candomblé, e no segundo momento, a experiência mediúnica dentro do candomblé. Vale falar que se você está aqui chegando pela primeira vez, eu te convido fortemente a você voltar aos vídeos anteriores, porque esse curso que a gente está compartilhando aqui, ele tem começo, meio e fim. Então é muito interessante se você puder começar do vídeo 1, para você seguir na sequência, compreender aonde eu quero chegar com tudo isso, para que você possa controlar a sua mediunidade e viver de forma serena e feliz com toda essa bênção que é a mediunidade na nossa vida. Falando da história do candomblé de forma muito breve, porque como eu já pontuei, eu não sou nenhuma especialista do tema, a gente sabe que o Brasil, ele vem de um processo escravagista. Então, os negros que vieram da África, eles foram arrancados da sua cultura, dos seus direitos. Eles tinham um processo da árvore do esquecimento, onde eles tinham que dar uma série de voltas em torno dessa árvore e que ali eles iriam esquecer a cultura deles, esquecer a memória deles para começar uma nova vida no Brasil. Então esse foi um processo muito cruel de querer arrancar, extirpar a cultura e a vida, né, a memória daquelas pessoas. Só que ninguém consegue apagar os seus valores, a sua religião, aquilo que cada um carrega no coração. Então, ainda que esses negros tenham chegado no Brasil sem o direito de trazer nada, nem mesmo seus bens pessoais, os seus pertences, mas eles trouxeram dentro do coração a sua memória, a sua cultura, os seus valores e, sobretudo, a sua fé. E a partir daí, eles se organizam
através dos quilombos, das fugas, e aos poucos vão surgindo dentro da mata esses movimentos de culto aos orixás, que é a fé e a memória deles. E a partir daí se formam os primeiros núcleos de candomblé. Oficialmente se considera que o primeiro candomblé na Bahia foi o da Barroquinha. Entretanto, a gente precisa pontuar, como diz a nossa mais velha Macota Valdina, que de fato o candomblé ele já existia em núcleos não urbanos. Nesse formato urbano de ilê, de casa de axé, ele realmente é considerado o primeiro na Bahia. Mas a gente sabe que antes disso o candomblé já existia. Como os negros, eles vieram de comunidades diferentes, eles vieram de países e regiões diferentes da África, eles foram postos juntos com qual objetivo? Confundir mesmo e evitar a rebelião. Então eles separavam as famílias, né? Olha que processo, eu não gosto muito de falar sobre o processo escravagista no Brasil, porque eu me sinto mal, eu me sinto muito mal, só de pensar, de imaginar a crueldade que os negros passaram no momento da escravidão aqui no Brasil. Eles eram arrancados de sua família e colocados em senzalas diferentes para que eles não pudessem se unir e se rebelar. E dessa forma, eles foram unindo negros de diferentes nações e que falavam inclusive dialetos diferentes. E dessa forma, cada um começou a cultuar o seu próprio orixá. Aqueles que cultuavam a Xangô, por exemplo, que tinham Xangô como rei na sua região, encontram aqueles que tinham Ogum como rei em sua região, e assim eles resolvem cultuar juntos Xangô e Ogum. Dessa forma nasce o que a gente conhece como Xirê dos Orixás aqui no Brasil, aonde vários orixás são cultuados ao mesmo tempo. Pierre Verger foi um pesquisador, etnógrafo, fotógrafo, pesquisador, e ele fez essa travessia do Brasil para o Benin, na Nigéria, e ele teve oportunidade de traçar esse paralelo entre os dois mundos. Ele foi uma das pessoas que mais divulgou o candomblé, existem muitos livros fotográficos, inclusive ele foi o motivo pelo qual eu comecei a estudar o candomblé, porque de fato eu comecei a estudar fotografia através de Pierre Verger, e assim eu comecei a me interessar em compreender mais o candomblé. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um documentário que é Mensageiro entre os Dois Mundos, que conta um pouco a história de Pierre Verger nesse processo, né, África, Brasil, que é muito interessante. A partir desse momento, os negros, então, escravizados ainda sem poder professar a sua fé, eles se refugiam nos quilombos e eles começam a se conectar nas roças de candomblé. Tem uma coisa muito linda que o candomblé pratica, que é o sentimento de família e respeito aos mais velhos e à hierarquia. Isso é muito lindo. Então eles têm o hábito de pedir a bênção. Os mais velhos pedem a bênção aos mais novos, os mais novos pedem a bênção aos mais velhos, né? Eles batem cabeça para os mais velhos. Então, assim, tem todo um ritual de respeito à hierarquia, à tradição. Uma coisa muito linda também que o candomblé mostra é o sentimento de família. Como aqueles negros, eles estavam completamente soltos à sorte, desconectados, o terreiro, então, ele se torna um espaço de congregação, um espaço de conexão, um espaço de pertencimento. E a partir daquele momento eles formam uma grande família. O axé, a gente fala a família de axé. Quando você adentra um terreiro de candomblé, você passa a participar de uma família. Então você dorme na roça, você faz comida junto, você compartilha aqueles saberes. E isso é muito lindo, né, no candomblé. Agora eu vou contar para vocês do ponto de vista mediúnico, de uma branca como eu chegando no candomblé, e como é que eu me senti e quais são as experiências mediúnicas que você pode passar. Existem alguns mitos que precisam ser desfeitos. O primeiro grande mito é que se você bolar, vão te colocar lá dentro e você vai voltar já de cabeça raspada. Todo mundo diz isso pra mim. Na época eu tinha um cabelão muito grande, né? E todo mundo dizia, vão raspar seu cabelo e você não vai poder mais voltar para casa, vai ficar lá 3 meses recolhida. Então, assim, isso na verdade é uma grande mentira. Ninguém vai desrespeitar o seu livre-arbítrio, mas você pode bolar sim. Eu vi algumas pessoas bolando na minha frente, eu nunca bolei, mas eu já senti muitas coisas lá. Então, o que acontece mediunicamente? Se você incorpora realmente entidades que estão na frequência do candomblé, que isso é muito interessante. Você pode ser médium kardecista e ir pro candomblé e não sentir nada. E você pode ser uma pessoa que frequenta o kardecismo ou mesmo a umbanda, não sente nada,
E quando chega no candomblé, você bola. Então, assim, existe uma questão aí de frequência, aonde, a depender da ancestralidade que você carrega, a depender das experiências que você traz como médium realmente, como memória, digamos assim, espiritual, isso pode se manifestar no candomblé ou não. O que acontece com alguns médiuns, né? A partir da minha vivência, sempre pontuando que a minha fala aqui é somente de uma observadora. Não quer dizer que seja uma verdade absoluta, eu estou compartilhando aquilo que eu vi, que eu vivenciei, e se você tem outras experiências, por favor, compartilha com a gente aqui nos comentários. A mediunidade no candomblé, ela se manifesta através de um processo de transe. E naturalmente, que eu não posso falar aqui por todos os médiuns, eu não posso afirmar que todos os médiuns candomblecistas são médiuns inconscientes. Eu posso pontuar a partir de alguns estudos que eu fiz, de alguns livros e também a partir da minha experiência enquanto uma frequentadora que não era candomblessista. O estado de transe no candomblé, ele é um pouco diferente do processo mediúnico na Umbanda. No processo mediúnico na Umbanda, você tem a sensação de que o guia está chegando ali e você consegue dar uma passagem e o guia fala, etc e tal. O orixá não fala. O orixá, ele simplesmente vem como uma manifestação da divindade, né? Então ele vem de fato na frequência ali da divindade do orixá e a pessoa então incorpora essa centelha dessa divindade. E a partir desse momento, desse transe, você fica inconsciente. Eu tive a oportunidade de entrevistar, inclusive, algumas pessoas que eu vi em transe, por exemplo, assim, quase 3 horas a pessoa dançando sem parar. Eu fui para uma festa de Oxumaré uma vez que eu fiquei completamente impressionada. Como é que aquele homem, ele conseguiu dançar por quase 3 horas, eu já estava exausta só de ficar assistindo e ele não parava de dançar. Quando passou tudo, que ele voltou, eu perguntei para ele se ele não estava cansado, né? Como era aquela experiência dele de estar incorporado por tanto tempo ali dançando fortemente sem parar. E ele disse, não sinto nada, eu estou altamente revigorado, porque quem dançou não fui eu, foi o orixá. Esse processo de transe, se acontecer com você, você está ali frequentando, você vai estar ali ao redor participando e assistindo e de repente você vai sentir realmente aquela vibração muito forte do orixá. E se o orixá lhe tomar, ele pode lhe tomar de 2 formas. Ele pode lhe tomar como aconteceu comigo, que é de você realmente ficar um pouco inconsciente até o momento em que você perde a consciência. Eu tive a experiência de estar no meio de um xirê, no meio do mato, numa roça realmente de candomblé, à noite, assim, foi uma experiência muito linda. E Oxum veio me cumprimentar, Oxum estava incorporada no meio, e aquele momento em que o orixá vem, ele se curva assim diante de você e me deu um abraço. E quando ela me deu o abraço, eu já vi tudo rodar, fiquei completamente confusa, né? Bateu assim aquele sentimento de confusão mental e de apagamento, e eu comecei a rodar com o orixá. Quando eu me dei conta, eu estava no meio do xirê, já tinha bastante tempo que eu estava ali, eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali rodando, e depois que eu tomei a consciência, eu já estava meio que voltando para o meu lugar e completamente zonza. A mediunidade, ela te toma de uma forma muito forte e de uma forma realmente assim, de uma vibração. É diferente de quando vem uma entidade de Umbanda, que a entidade de Umbanda é como se você sentisse que tem alguém ali e aquele alguém quer falar através do seu corpo. O orixá não fala, o orixá vem e ele te toma na frequência e você entra naquele estado de transe. E aí quando eu saí, quando eu retornei, me tiraram inclusive do xirê, disseram fique aqui sentada. Eu fiquei vendo a gira aqui e me botaram sentada do lado de fora e falou não entre de novo não, porque vai ser problema, tipo assim, fique aí direitinho, né? Então esse é uma forma de você sentir a incorporação do candomblé. Uma outra forma que eu vi, eu presenciei, é o bolar. Se você realmente tem uma frequência, se você tem uma missão dentro do candomblé, as suas entidades sabem, né? Então pode ser que você chegue no candomblé e você sinta uma vibração muito forte lhe tomar. Naquele momento você cai inconsciente e chama bolar porque você cai rodando, girando. Então assim, eu já vi isso, a pessoa estava do meu lado e de repente ela apagou e ela caiu no chão, ela foi rolando até o centro do xirê, né? Até o meio realmente da gira, daquele momento, daquele círculo onde as pessoas estão rodando e louvando os orixás. E ela ficou inconsciente ali bastante tempo,
Aí ela às vezes é coberta com pano, ela é carregada e é levada para a camarinha, ou para o quarto de santo, e ela fica ali até ela retomar a consciência. Quando ela retoma a consciência, é conversado com ela e explicado para ela que o orixá está ali realmente tomando a frente e que ela muito provavelmente tem missão no candomblé e que seria interessante ela estar frequentando a casa e eventualmente estar fazendo o santo dela. Mas uma coisa que eu acho importante pontuar é que isso vai ser conversado com você. Não existe essa história de que a pessoa bolou, ela vai apagar, ela vai ficar lá dentro. Diziam isso pra mim, né? Não vá pro candomblé, porque se você bolar, vão raspar sua cabeça. E eu tinha um cabelão na época, era super apegada ao meu cabelo, né? E dizia assim, imagine se vão raspar minha cabeça sem me dizer nada e eu vou acordar já careca, feito santo. Não é assim. Uma feitura de santo é um trabalho de amor, de renascimento, é um trabalho de entrega, e isso é feito de forma consciente. Ninguém vai fazer o seu santo porque você apagou e bolou numa reunião, você entende? Então eu acho importante pontuar alguns mitos que a gente tem em relação ao candomblé, porque o preconceito é muito grande. E quando eu pontuei aqui no começo do vídeo o meu lugar de fala de uma mulher branca, é porque a gente sabe o quanto a nossa sociedade vive um processo de racismo estrutural. É muito complexo esse assunto, não cabe aqui no vídeo eu me aprofundar sobre racismo, a gente pode trazer em outros momentos isso, mas é muito importante a gente entender que quase tudo que você sabe e ouviu falar do candomblé, ele carrega forte preconceito, porque a nossa sociedade é uma sociedade dominada por brancos, apesar de ter existido supostamente a abolição da escravatura, a gente sabe que o negro ainda ocupa um lugar na sociedade de muitas vezes ser humilhado, de não ser aceito, e nós que somos brancos, muitas vezes sem querer, mantemos esse racismo estrutural sem nos darmos conta de que estamos ainda, digamos assim, perpetuando algumas questões do racismo que a gente não tem consciência. O que acontece é que eu, por vir de uma família branca, eu sempre ouvi que candomblé era coisa de gente sem instrução, né? Que candomblé era coisa de gente, sabe assim, mais humilde, e uma série de preconceitos que a gente carrega achando que aquele processo, que é coisa do diabo, né? Que colocaram pra gente que Exu é o diabo. E se você vai para o candomblé, e se você participa, e se você entende a partir da sua vivência, você vai desconstruir uma série de padrões que você pode trazer dentro de você racista, que você pode trazer dentro de você preconceituoso, sem você se dar conta. Basicamente, o que eu queria era passar para vocês nesse vídeo a questão do processo, do que é de fato o candomblé enquanto experiência de crescimento, de acolhimento, para todas as pessoas que se permitem conhecer esses rituais. E para você que é médium iniciante, se você sente uma forte atração pelo candomblé e tem medo de ir numa casa de axé porque acha que ela pode fazer o seu santo sem a sua vontade, né? Ou se você vai ser escravizado lá dentro, isso são preconceitos, isso são mitos. Eu te convido a você procurar naturalmente uma casa de santo séria. A gente vai estar falando aqui ao longo dos vídeos mais e mais como você realmente identificar uma casa séria, mas uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte: toda vez que você conhecer um pai de santo, uma mãe de santo, procure conhecer a família dele, a família de santo, a família de axé, entender, frequentar a casa, perguntar quem é o pai e a mãe de santo dele. Isso é muito tradicional dentro do candomblé. Você conhecer as suas raízes, você conhecer as suas origens. Naturalmente que isso vale para Umbanda também, o processo vivencial dessas religiões que têm forte influência de matriz africana é muito importante. Então não é só o conhecimento que você vai adquirir a partir do livro ou do que alguém te contou, mas de fato a sua vivência prática dentro de um terreiro. Desejo que esse vídeo tenha contribuído para esclarecer um pouco para você o universo do candomblé. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal também para receber as nossas atualizações e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!